E o Pitaco da Copa do Mundo do canal Venha Saber sobre tudo do São Paulo nesse domingão. Tô aqui acompanhando Holanda e Japão, né? 0-0. E logo mais cedo assisti Curaçao e Alemanha. A Alemanha, mais uma vez, em Copa, meteu 7-1 no Curaçao. Rapaz, o que é isso? A Alemanha tá virando cada Copa meter 7-1 em seleções, né? Eu tenho até traumas desses 7-1 que aconteceu com a gente, né? Com a gente. A Alemanha não é aquela Alemanha, né? Mas a Alemanha pegou o Curaçao e meteu 7-1. Essa atual aí não é aquela, né, que meteu 7-1 no Brasil, mas é a Alemanha, né? Vamos aqui falar do Brasil. Ontem o Brasil estreou, né, com o Marrocos. O Marrocos sai na frente. Eu sinto que o Alisson não deveria sair, porque como jogador ele percebe que o Alisson está saindo, né, segue o dois zagueiros na cola do jogador do Marrocos, né, e ele sai, o goleiro sai. Como ele percebe que o goleiro sai, ele dá aquele tapa na bola, né, e encobre o Alisson, né, abre 1-0. A seleção termina o primeiro tempo e na volta o Vinícius Júnior chega e empata a partida. Então eu creio que a seleção, com esse empate, só logo no primeiro tempo, foi um jogo que a seleção brasileira sentiu a estreia, jogadores nervosos, inclusive o centroavante, agora me fugiu o nome dele agora, o Carequinha, rapaz, né? Me fugiu agora o nome dele, né? Ele fala do nervosismo, né, da primeira vez. Tem alguns jogadores ali ainda, né, que vai para sua segunda Copa, terceira Copa, Casimiro, Alisson, o goleiro Alisson, né, outros jogadores, né, que participou, né, Alexandre, outros jogadores ali que passou em outra Copa, né, mais experiente, mas bateu a cabeça. Casimiro, né, sentiu também o peso da estreia. Eu não sei que ele sentiu alguma coisa, aí ele ali não entra na segunda etapa, né, e entra o Fabinho, né. Quer dizer, o primeiro tempo, o time do Marrocos fez o que quis, né. O Brasil errava todas as bolas, né, e o Marrocos foi para cima e fez 1-0, né? No segundo tempo ele conserta ali a zaga, né? Entra o Fabinho ali para dar um jeitinho ali, né? Mas a seleção brasileira com o Vinícius Júnior, jogador grande, tem de decidir partida, né? E ele calou a boca de muita gente que falava que ele não era de jogo grande. Ele joga no Real Madrid de um jeito, a seleção joga de outra forma, né? Quer dizer, mas ele chegou e mostrou o tamanho que ele é, né? Agora tem um porém, né? A gente não pode achar que o Brasil vai ser campeão jogando desse jeito. A estreia né? Nós precisamos do Neymar pronto, né? Nós precisamos do Neymar em forma, em plena forma física, que com o Neymar a seleção vai longe, né? Não vou dizer aqui vai chegar à final, tomara que chegue, né? Tomara que chegue. O desejo de todo brasileiro, o Brasil chegar na final. Pode acontecer que chegue? Pode, né? A Argentina perdeu na estreia e foi campeão, né, naquela Copa passada. Tudo bem, beleza, né? Mas agora são 48 seleções, né? Seleções novas também, né? Como Curaçao, tem outras seleções novas que está entrando nessa Copa, né? Mas o Brasil é a única que tem aí 5 canecos, dizer logo assim, né? Mas não tem de entrar como entrou ontem, apático, né? Mas eu creio que a seleção brasileira joga na sexta-feira, joga às 9h30 da noite, parece, né? E tem de ganhar seus jogos, tem de fazer um número de gol para se classificar em primeiro, né? Mas eu creio, né, que o Brasil ainda se classifique em primeiro, né? Porque se você pegar hoje esse jogo da Alemanha, a Alemanha não tomou conhecimento, meteu 7.
né? Meteu 7. O Brasil tem de fazer isso no Panamá. O Brasil tem de fazer 5, 4 gols, né? Quebrar número de gol, né? Chegar e ficar primeiro na sua chave, né? Se classificar. Vamos ver aonde o Brasil, a seleção brasileira vai nos levar. Mas o que fica, né? O desejo da torcida foi o Endrick, que não entrou. Ele entra com o Danilo Chaves, né? Eu creio que o Endrick era para entrar no lugar do Danilo. Era melhor. Por que ele não entrou? Por que ele entrou? Qual é a justificativa? Ele vai entrar no jogo contra o Panamá? Ele vai entrar como titular? Como eu digo, a escalação dele eu achei errada, né? Porque, na minha opinião, se ele entrasse ali com centroavante, se eu não digo bem, o nome do jogador é Igor Thiago, né? O careca, né? Igor Thiago, né? Se eu não digo bem, é Igor Thiago, parece o nome dele. É um centroavante que sentiu também, ele tropeçava na bola, tropeçava nas próprias pernas, né? Mas todos os jogadores do Brasil eles sentiram. Mas se entrasse o Endrick, né? Assim, na minha opinião, o meu modo de ver, analisando aqui a partida, se ele entrasse ali com o Ryan caindo para a esquerda, o Luiz Henrique caindo na direita, e o Endrick no lugar do Thiago ali no segundo tempo, o Brasil poderia sair com a vitória. Dava para sair com a vitória, é a minha opinião. Eu quero que vocês comentem nessa partida aí, esse 1-1, né? E agora o Brasil tende aí de fazer o seu segundo jogo contra o Panamá, tendo de golear o Panamá, fazer número de gol, porque os gols também valem aí para uma classificação aí para as oitavas de finais da Copa do Mundo de 2026. Deixa um comentário. Bom domingo, cuide-se bem e é nóis.